Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Olá, amigos. Que grande satisfação estarmos novamente juntos no programa Novo Tempo. É sempre uma alegria estarmos de volta com você. E aqui nós podemos meditar na palavra de Deus, na companhia dos nossos queridos professores, professor Christian, professor Arnaldo. E a você, amigo ouvinte, é sempre uma satisfação tê-lo conosco. O nosso muito obrigado por sua audiência, o nosso cordial bom dia. E também aos amigos da noite que nos acompanham nas madrugadas, nos nossos reprises. O nosso amigo Geraldo, que nos pediu ali para lhe mandarmos aquele abraço, né? Uma satisfação muito grande, trabalha com o nosso irmão e amigo Irineu. Então, aqui vai, amigo Geraldo, o nosso grande abraço para você, o nosso abraço também a todos os amigos que nos acompanham nas redes sociais, no YouTube, canal Novo Tempo Paraíso. Também a você, amigo, que deseja se conectar conosco, mandando uma pergunta, uma mensagem, com o nosso WhatsApp 93364090. Estaremos aqui sempre à sua disposição para responder e atender as suas perguntas. E aqui, junto com os nossos professores, a sua pergunta sempre será respondida. Se não, no outro programa, porque iremos pesquisar para dar sempre uma boa resposta e uma resposta bíblica. Isso é sempre o que nós gostamos de fazer, porque aqui no programa Novo Tempo, quem fala é a palavra de Deus. Somos apenas instrumentos. Mas nesse momento, professor Arnaldo, você já pode dar o seu bom dia e também iniciar o nosso programa de hoje com uma oração. Bom dia, amigos. É uma grande satisfação estar com vocês mais uma vez no programa Novo Tempo, pela Rádio Paraíso FM 101.1. Queremos deixar o nosso grande abraço e também o nosso desejo de continuar sendo dignos da honrosa audiência de todos vocês. Muito obrigado. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia que tu nos deste para que a gente pudesse receber as tuas bênçãos e ter renovado em nossa vida as tuas misericórdias. Querido Deus, nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Somos falhos, somos pecadores e precisamos desesperadamente de tua graça imerecida. Venha até nós com o sangue maravilhoso de teu amado Filho Jesus. Converte-nos a ti, Senhor, e nos purifica. Pai amado, coloca as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão ligados neste momento à Rádio Paraíso Novo Tempo. Aqueles também, Senhor, que estão nesse momento assistindo pelo YouTube ou em outras das nossas redes sociais. Queremos te pedir que tu nos proteja a todos e nos dê a graça de tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, professor Christian, o nosso cordial bom dia a você também. Estenda aí, converse com o nosso amigo ouvinte, para na sequência nós continuarmos com o tema de hoje. Bom dia, professor Lindomar, bom dia, professor Arnaldo, bom dia, amados ouvintes da Rádio Paraíso FM 101.1, amados ouvintes do programa Novo Tempo, você que nos assiste, que nos ouve todos os sábados, das 11 às 12, você que nos ouve ao longo da madrugada aí nos programas que são reprisados, e você das redes sociais aí, do YouTube, do Facebook, um forte abraço para você, que Deus continue abençoando sua vida de forma assim poderosa e que você continue sintonizado conosco
nesse projeto, nesse propósito de Deus, de conhecer um pouco mais de sua palavra, de um modo especial, das profecias. Muito bem. E o tema de hoje, professores, hoje é um assunto que não poderia jamais ficar do lado de fora, porque aqui se encontra a esperança de todo cristão, a esperança de todo ser humano, que é a vida eterna. Eu imagino que muitas pessoas sonham com uma fonte da juventude, a fonte da vida eterna. Eu lembro de um programa, eu creio que era um filme até, do nosso conterrâneo Renato Aragão, que ele encontrou uma fonte da juventude. Tem já aí um bom tempo, talvez alguns dos nossos amados ouvintes tenham assistido a esse filme. Porque, na verdade, isso acaba sendo um sonho, um desejo de todas as pessoas, viver eternamente. Mas Jesus, ele nos apresenta exatamente o segredo da vida eterna, a fonte da juventude. E ele diz: eu sou a água da vida, eu sou a fonte que salta para a vida eterna, eu sou a salvação. Mas Jesus, ele fez uma promessa maravilhosa. Ele disse que iria preparar um lugar, uma cidade. E o livro do Apocalipse, querido amigo, fala dessa cidade de uma maneira esplendorosa, incrível. Uma cidade toda de ouro, de pedras preciosas, de pérolas. Mas vem agora um problema, e esse é o nosso tema: quem habitará nessa cidade? Numa cidade de ouro, de pedras preciosas, um muro imenso de jaspe, e onde todos que nela habitarem viverão a eternidade, a vida eterna, não como fantasmas, espíritos ambulantes, mas como seres humanos normais, apenas e tão somente isentos do pecado e de suas consequências. Mas quem habitará na cidade santa? Professor Christian, a pergunta agora vai de forma inversa. Eu gostaria que você nos apresentasse aqui, dentro do contexto do Apocalipse, aquelas pessoas que não entrarão na cidade santa. O que a Bíblia nos fala, o que o Apocalipse fala sobre essa classe de pessoas que não poderá entrar na cidade santa? Muito bem, amados ouvintes. As Escrituras Sagradas, em diversas passagens, em diversos livros da Palavra de Deus, fala daqueles que hão de herdar o reino dos céus, daqueles que hão de entrar na cidade santa, mas também fala daqueles que hão de ficar fora, daqueles que hão de que não usufruirão da eternidade, que não usufruirão da cidade santa, que não pisarão na cidade santa, que não viverão a eternidade na terra renovada, restaurada. Mais ainda, mais do que isso, daqueles que não terão o privilégio da companhia maravilhosa de Jesus Cristo. Porque o que seria o céu, o que seria a eternidade sem Jesus? Se Jesus não estivesse lá, se não estivéssemos na presença constante do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus, do seu Espírito, da companhia dos anjos e dos remidos de todas as épocas, né, professor? Mas, infelizmente, muitas pessoas rejeitarão o convite de Deus
para usufruir de todas essas bênçãos, de todos esses privilégios. E as Escrituras, em diversas passagens, fazem menções àqueles que hão de ficar fora. Eu queria ler com vocês algumas passagens. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Tem a primeira passagem. Capítulo 13, versículo 8 diz assim: E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Queridos, a primeira passagem que faz menção àqueles que hão de ficar fora do reino dos céus, nos diz que os adoradores da besta e da sua imagem ficarão de fora. Eles não terão os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que é o livro onde Deus escreve, registra o nome de todos os salvos de todas as épocas. Então, a primeira característica daqueles que hão de ficar fora do reino dos céus: os adoradores da besta e da sua imagem não terão esse privilégio. Inclusive, nós tivemos um outro estudo, né, professor, alguns dias atrás, alguns sábados atrás, que nós estudamos que as pragas vão cair justamente sobre essas pessoas que são descritas como adoradores da besta e da sua imagem, né? Uma outra passagem que faz menção àqueles que hão de ficar fora do reino dos céus é a que está em Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20, versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É mais um texto que complementa aquele que eu li agora há pouco, deixando bem claro que aqueles que não estiverem com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, esses não somente ficarão fora do reino dos céus, mas também serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, que é a morte eterna. Outra passagem que faz menção àqueles que hão de ficar fora do reino dos céus e da eternidade está em Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Capítulo 21, versículo 8 diz assim: Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mais uma vez, João descreve as características do grupo de pessoas que hão de ficar fora da eternidade e que, consequentemente, serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Fizemos aqui uma lista bem extensa aqui, dada por João. João ainda continua acrescentando essa lista, né? Ele traz uma outra lista no capítulo 22, versículo 15. É uma lista complementar de João. Capítulo 22, versículo 15 diz assim: Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Queridos, muito sério isso. Muito sério. Os textos são autoexplicativos, bem esclarecidos. E eu quero ler a última passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 a 11. É uma lista aqui dada pelo apóstolo São Paulo, onde ele vai complementar todas as listas que nós já estudamos aqui nas passagens anteriores. Capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículos de 9 a 11, diz assim: Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Queridos, essas foram algumas das listas que mencionam as pessoas que ficarão fora do reino dos céus. Mas eu queria, professor, antes de passar a bola para você e para o professor Arnaldo,
deixar bem claro que, queridos, você pode, nesse momento, estar pensando, eu me identifiquei com alguma dessas características. Eu vi o meu nome numa dessas listas. Eu quero deixar bem claro para você que você não deve, nesse momento, ter medo. Eu quero deixar bem claro para você que nesse momento, não importa quem você seja, não importa se você se identificou em alguma dessas características, dessas listas que mencionamos agora, se você decidir nesse momento entregar a vida ao Senhor Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador do reino, Senhor e Salvador de sua vida, você estará no reino dos céus. Tenho certeza disso, queridos. Se você se arrepender, mudar de vida, Deus há de mudar o rumo da sua vida, mudar o rumo do seu destino também. Então, resumindo, quem fica de fora do reino dos céus, professor Lindomar e professor Arnaldo, são aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito bem. Isso é fundamental saber, e professor, foi muito bom você ter mencionado isso na sua fala ao finalizar essa primeira participação, porque, muito embora essas relações apresentem, de fato, características, pecados por nome, como assassinos, a idolatria, a impureza, a mentira, não é isso? No entanto, o pecado em si não são apenas essas coisas. Essas coisas fazem parte do pecado. O pecado, na verdade, como é mencionado nas Escrituras, é a transgressão da lei. E nós, como transgressores da lei, cometemos pecados. E é por isso que nós mentimos, matamos, roubamos, adulteramos, cometemos muitas coisas ruins, feias, das quais até nós nos envergonhamos, porque todos somos pecadores. E a verdade é que não são esses pecados que irão nos levar para o fogo eterno. Eu vou explicar. Assim como também não é a nossa bondade, o fato de eu ser uma boa pessoa, de todos me considerarem uma pessoa do bem, de fazer esmolas, de ir para a igreja, de pregar e orar, de cantar, não são essas coisas que vão me colocar também na Cidade Santa. A verdade é que o que me coloca no fogo, no lago de fogo, ou seja, na perdição, é eu não aceitar a Jesus, porque Ele é a salvação. Se eu rejeito a Jesus, eu rejeito o perdão, e permaneço no pecado, e no pecado estou perdido. Se eu aceito a Jesus, não importa quem eu seja, quem tenha sido, importa é o que eu serei. E o que eu serei é Jesus que vai me transformar. A salvação depende de Cristo. Ele que me salva. Agora, quando eu sou salvo por Jesus, todas essas coisas devem deixar de fazer parte da minha vida. Ou seja, eu devo abandonar a vida de transgressão para viver uma vida de obediência. Não vou obedecer para ser salvo, mas sim porque eu já fui salvo. Eu aceitei a Jesus, Ele me salvou, e a minha vida agora será a vida como salvo. Portanto, professor Arnaldo, dentro da abordagem que nós fizemos, e o professor Christian mencionou aí, aqueles que ficarão do lado de fora, ou seja, que permanecem nas obras do pecado. Agora, gostaríamos que você falasse para os nossos amigos ouvintes e para nós aqui presentes, quem são aqueles que entrarão na Cidade Santa? Não é isso? O que a Bíblia fala sobre isso? Sei que temos alguns versos aí nesse contexto. Vamos examinar então esses versos. Nós sabemos que para nós participarmos de um grupo qualquer, nós precisamos passar por uma seleção.
Qualquer grupo em que você queira hoje participar, você vai ser naturalmente examinado para saber se você tem características e requisitos para entrar naquele grupo. Pode ser um trabalho, um emprego, um grupo de amigos. Todos esses grupos exigem de você alguma espécie de teste, de pré-requisito. Mas existe um grupo que normalmente, amigos, nós somos aceitos de qualquer forma, porque nós somos aceitos por sermos amados. Chama-se o grupo familiar. E sabemos que a família de Deus, que é aquela família constituída pelo povo de Deus, ela nos ama, nos recebe e nos acolhe. Mas temos também uma ressalva. Até propriamente em nossa família, nós precisamos obedecer algumas regrinhas para que a convivência se torne aceitável. Então, o céu vai ser uma grande família, vai ser a grande comunhão dos santos. Nós vamos passar a eternidade nesse grande sistema de amor, de amizade, de pureza, de comunhão. É indescritível, né? O céu é um lugar indescritível. E nós queremos saber, então, que requisitos nós devemos ter para estar lá, fazer parte dessa família. Bem-aventurados aqueles, diz Apocalipse 22:14, que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então nós vemos aí o primeiro pré-requisito para você ir para o céu, para você ter entrada nas mansões celestiais. Você precisa lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus, é aquele que tira o pecado do mundo. Na verdade, ele fez toda a obra que nós precisávamos, a obra de salvação que nós precisávamos receber para ter direito ao céu. Uma coisa nós temos que fazer apenas é aceitar. Porque quem morreu foi Jesus, quem proveu o sangue para a nossa salvação foi Jesus, e com esse sangue nós podemos lavar as nossas vestiduras. Aí é uma linguagem, uma figura de linguagem. As vestiduras geralmente representam a justiça. E a justiça de Cristo é colocada sobre nós como um vestido, cobrindo as nossas próprias justiças, que, segundo Isaías, são como trapos de imundícia. Então vem Jesus com sua pureza, nos cobre e nos apresenta diante do Pai, dizendo: Pai, este é um filho meu que tu me deste, recebe-o, porque agora ele aceitou a minha justiça e por isso eu estou entregando em tuas mãos. Esse é o principal dos pré-requisitos. Sem esse pré-requisito, nós não conseguiremos entrar nas mansões, nas portas das mansões celestiais. Em seguida, nós temos em João capítulo 3, versículo 16, está escrito que quem crê no Filho tem a vida eterna. Estou falando aqui, João 3:36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, meus amigos, é uma coisa de fé, é uma questão de fé, é você aceitar pela fé o sacrifício de Cristo. Mas é tão fácil assim? É tão fácil assim. O que pode ser difícil é você ter essa fé. Porque quando nós falamos em fé, essa fé de que a Bíblia fala, meus amigos, é uma fé compromisso. É um compromisso que você assume com Jesus, de andar com Ele todos os dias e de não desgrudar da mão dele. Porque a fé, que representa apenas uma aceitação mental
essa fé é a fé dos demônios. As Escrituras dizem que os demônios, Tiago, né? Diz que os demônios creem e tremem, né, diante de Deus. Mas essa fé que você deve ter é diferente. É a fé compromisso em servir e obedecer a Deus. Em Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos um processo de justificação. Jesus nos concede a sua justiça e depois ele nos concede também a santificação. Precisamos também, é um outro processo que precisamos aceitar. Por que Deus trabalha sempre assim, com a nossa aceitação? Porque Deus não nos fez robôs, Ele nos fez pessoas independentes, Ele nos deu liberdade. Então, para tudo, Deus espera que nós façamos nossa escolha. Se você quiser escolher, Senhor, eu quero a tua justiça, eu escolhi a tua justiça, eu escolhi crer, eu escolhi me comprometer com a tua causa aqui na terra. E agora eu escolho a tua purificação, a purificação do teu Santo Espírito pelo sangue de Jesus. E Ele vai trabalhar em nosso coração para nos conceder também a santificação, que de acordo com Hebreus 12:14, ninguém verá ao Senhor. Então, existem outros versículos, se o irmão quiser mencionar, eles trabalham em cima desses mesmos temas. Apocalipse 7:14 também fala daqueles que alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? E depois um outro versículo em que ele, no Apocalipse 15:2, em que ele vê uma cena apoteótica, em que o apóstolo vê um mar de vidro e mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. Então, aquele que estará no céu um dia será um vencedor. Um vencedor de quê? Da besta, da sua imagem, daquelas doutrinas embriagantes que nós vimos no programa passado, e que nós conseguimos nos libertar dela, nos retirar dela, e agora resolvemos seguir o caminho de Deus, o caminho da verdade. Então, a vitória nos será concedida. Meu querido amigo, eu faço um apelo. Esse assunto é um assunto sério. Isso não é brincadeira. Deus não brinca com ninguém. Ele quer que você esteja lá, porque a salvação, está escrito, que Deus concedeu a todos os homens, mas nós precisamos aceitá-la. A vontade de Deus é de que todos sejam aceitos, que todos aceitem a salvação. Essa é a vontade de Deus, está escrito na Bíblia Sagrada. Então, só esperando a sua resposta. Você quer um dia habitar no céu? Quer a vida eterna? Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém, muito bem. Professor Christian, já foi muito bem mencionado aqui pelo professor Arnaldo, essa questão daqueles que vão entrar na Cidade Santa através do sangue de Jesus. Mas a Bíblia também fala de alguns outros pré-requisitos importantes, fundamentais, ensinados por Jesus para aqueles que irão entrar no reino de Deus, e que nós precisamos demonstrar isso aqui, né? Fazendo uso do nosso livre-arbítrio. Então, você poderia mencionar um pouco também sobre isso, um pouco mais, acrescentando, olhando agora por um outro ângulo, né? No contexto agora desses símbolos criado por Jesus, deixado por Jesus. Verdade, professor. O professor Arnaldo, de forma brilhante, né, fez uma análise de diversas passagens das Escrituras sobre aqueles que hão de herdar o reino dos céus, e realmente ficou bem esclarecido a temática, mas eu queria ler duas passagens para a gente analisar aqui outros
pontos. A primeira está em São João capítulo 3, que fala do encontro de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. Eu queria ler rapidamente alguns poucos versos dessa passagem do capítulo 3, sobre esse encontro de Jesus à noite com esse fariseu bastante conhecido na época de Jesus. Havia entre os fariseus, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Quem era Nicodemos? Era um dos principais dos judeus. Era uma das pessoas mais respeitadas por toda a comunidade judaica. Nicodemos fazia parte de uma das classes das quais todo judeu pertencia. Ele pertencia a uma classe chamada de fariseus. Os fariseus, eles eram conhecidos por seu zelo exacerbado pela prática da palavra de Deus, de regras, de princípios. Era a classe dos moralistas da comunidade judaica. A classe dos moralistas. As pessoas que eram muito preocupadas com a aparência, com o estilo de vida, com as práticas, com a conduta. E certa vez, Nicodemos, sabendo da história de Jesus, sabendo dos milagres da vida de Jesus, ele se sentiu atraído, sentiu uma necessidade tremenda no seu íntimo de conhecer Jesus. Os fariseus não tinham uma boa relação com Jesus. Consequentemente, por isso, Nicodemos decidiu ir ao encontro com Jesus de madrugada. Já à noite, né? E Nicodemos se aproxima de Jesus, fazendo rodeios, né? Com um discurso um tanto hipócrita. E Jesus, que não fazia rodeios, foi direto para Nicodemos e falou assim: em verdade te digo, Nicodemos, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos perguntou, retrucou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo. Novamente Jesus foi direto na ferida de Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E eu finalizo com o verso 7, quando ele diz assim: não te admires, Nicodemos, de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Queridos, é muito interessante essa história, esse contexto, para a temática que nós estamos estudando. Porque às vezes nós temos a tendência de achar, professor, que por méritos, por nossa conduta, por nossas boas práticas, por nosso zelo das coisas morais, nós achamos que por causa disso nós teremos acesso ao reino de Deus. A minha mãe, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela tem uma prática, uma conduta assim invejável. A minha mãe ainda não entregou a vida a Jesus Cristo. E ela se firma naquela frase, né, aquele bordão de tantos: eu não bebo, eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Por que que eu não vou ter direito a entrar no reino dos céus? Porque eu não vou usufruir da eternidade. Queridos, Jesus estava se dirigindo nesse momento a uma das pessoas mais zelosas, mais respeitadas da comunidade religiosa judaica. Mas Jesus foi direto ao ponto para Nicodemos. Falou para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Eu poderia até me reportar rapidamente aqui, professor, quando eu lembro de Cornélio, como está registrado no capítulo 10 de Atos. Cornélio era um homem de uma moral assim maravilhosa. Um homem que dava esmolas, muito conceituado agora na comunidade romana, respeitadíssimo. Mas aquele homem sabia que aquilo não era o suficiente, ele precisava de algo, mas tinha algo que precisava preencher o seu vazio, assim como Nicodemos também.
E Jesus apresenta o remédio para ele. Para eles, foi apresentado o remédio para ambos. Eles precisavam aceitar Jesus Cristo, eles precisavam entregar a vida a Jesus. Eles precisavam nascer de novo. Eles precisavam, a vida moral dessas pessoas, elas precisavam passar por um processo tremendo que só Jesus Cristo pode fazer na vida do ser humano. Tanto dos moralistas como dos imorais. Jesus Cristo precisa nascer na vida dessas pessoas. E é interessante que Jesus falou o seguinte para Nicodemos: você precisa nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito é permitir que o Espírito Santo faça uma mudança na vida interior, para que a vida exterior possa revelar os princípios da palavra de Deus e que essa pessoa realmente é uma nova criatura. Mas as Escrituras também nos diz através de Jesus que todas as pessoas precisam nascer não somente do Espírito, mas também precisam nascer da água. E nascer da água, queridos, é ser batizado. Todas as pessoas que aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas precisam passar pelo processo de batismo. E isso está de acordo com Marcos capítulo 16, versículo 16, 15 e 16, quando ele diz que quem crê em Jesus, no Evangelho, e for batizado, será salvo. Tem que crer, tem que aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas também precisa ser batizado. Muito bem. E, professor Arnaldo, dentro do contexto do que o professor Christian já bem mencionou, ilustrando bem aí a questão do batismo com o novo nascimento, a história de Nicodemos, nós podemos também identificar um ponto importante, porque na comunidade em geral há uma ideia não tanto bíblica com relação ao batismo, à necessidade do batismo, que é a pessoa nascer e ser batizado quando bebê, certo? Veja, Jesus foi batizado aos 30 anos de idade, foi isso? Jesus fala para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, precisava ser batizado, e ele mesmo identifica que ele já era um homem velho. Como pode um homem velho voltar e nascer? E Jesus então diz: você precisa mudar tudo, você precisa morrer para a velha vida, para as tradições, para a sua confiança nos seus próprios méritos, na sua obediência. Você precisa morrer para tudo isso, nascer da água e do Espírito, ou seja, passar por uma lavagem dos pecados, um novo nascimento, um novo estilo de vida, uma entrega total. Mas isso não é possível através de um batismo de bebês, correto? Muito bem. Introduzindo já esse tema, porque é um tema em que há uma polêmica grande ao redor dele, porque muitas denominações religiosas utilizam o batismo por aspersão, que é esse batismo de bebês e também de adultos. Algumas igrejas evangélicas batizam adultos por aspersão, jogando um pouquinho de água. Salpicando águazinha na cabeça. Salpicando um pouquinho d'água na cabeça, ou do bebê, ou da pessoa, ou do batizando, né? Vamos chamar assim. Meus amigos, a palavra batismo é de origem grega. Ela vem do grego, do verbo grego baptizo, que significa eu mergulho, ao pé da letra. Batismo vem desse verbo, baptizo, eu mergulho. Eu faço uma pergunta: pode alguém mergulhar em algumas gotas d'água? Não. Impossível. Com certeza não, é impossível. Então por que Deus escolheu essa forma de batismo por imersão e não por aspersão?
A aspersão jamais poderia simbolizar o processo de sepultamento e ressurreição, porque é isso que o batismo simboliza. Nós temos aqui, por exemplo, em Mateus 16,16, citado agora pelo irmão Christian, quem crer e for batizado será salvo. Meus amigos, a primeira atitude do candidato à salvação é crer. Pergunto eu, um bebê de 8 dias de nascido, de 1 mês de nascido, tem capacidade cognitiva para crer em alguma coisa? Nenhuma. É impossível, por mais superdotado que seja o bebê, né? E esse processo de crer envolve estudo, conhecimento. Eu vou crer em alguma coisa, alguém tem que me ensinar, eu vou acreditar em quê para ser salvo? E o verso continua e diz assim: quem porém não crer será condenado. Segundo, Mateus 28,19 também, que é uma outra fórmula batismal, está escrito: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordem de Jesus foi muito clara: ide, fazei discípulos. Ora, depois que alguém é feita, ou feito, a pessoa é feita discípulo, é que ela pode ser batizada. Fazer discípulo envolve ensinamento. O que é um discípulo? Um discípulo é um aluno, é aquele que está aprendendo alguma coisa nova. Uma criança, um bebê, pode passar por esse processo? De forma nenhuma, porque ele não tem condições de ser discipulado, não é verdade? Então, essa é outro motivo. Nós vimos um episódio muito interessante no livro de Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Esse episódio acontece quando Pedro faz uma pregação em praça pública, e muitos dos judeus que estavam ouvindo Pedro começaram a sentir-se compungidos a acreditar na pregação de Pedro. Ele estava falando sobre a morte de Jesus Cristo, que Jesus tinha sido morto, crucificado por toda a nação, por todos aqueles que estavam ali. E ouvindo eles estas coisas, diz o versículo 37, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais discípulos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Interessante. Aquelas pessoas que estavam ouvindo a Pedro eram pessoas adultas, pessoas que já tinham bom conhecimento. E Pedro fez uma proposta. Primeiro, Pedro disse o seguinte: arrependei-vos. Uma atitude que precede ao batismo é o arrependimento. Nós já vimos 3 atitudes aqui. Primeiro, a crença. Crer no Senhor Jesus, será salvo. Segundo, o discipulado. A pessoa é feita discípulo. E terceiro é arrependimento, arrepender-se. Quantos pecados um bebê cometeu? E mesmo que ele tenha cometido algum pecado, será que ele tem consciência disso? Como é que ele pode então arrepender-se? Então, meus amigos, é uma questão clara como um cristal. O batismo é para pessoas que tenham consciência do sacrifício de Jesus Cristo, da necessidade de segui-lo, aí vem o discipulado, e da atitude do arrependimento mediante o perdão dos seus pecados. Ok. E isso significa também que o batismo
é uma decisão, é fazer uso do livre-arbítrio, é você ter a responsabilidade, ou assumir a responsabilidade de uma decisão de seguir a Jesus e passar pelo simbolismo do batismo, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 6, logo nos primeiros versos, quando ele compara o batismo com a morte, fazendo um paralelo com a morte de Jesus. Sepultamento e ressurreição. Ele faz um comparativo com a morte, com o sepultamento e a ressurreição. Esses três momentos, Paulo faz questão de mencionar em Romanos capítulo 6, versículo 3 a 6, como sendo símbolos, o batismo sendo símbolo dessas três coisas. Isso. Significa, então, ser sepultado, morrer. Isso representa o fim de uma vida de pecado, de transgressão, de abandono de Deus, de afastamento de Deus. Ser enterrado, sepultado, da maneira como Jesus foi sepultado. E agora eu ressuscito, eu saio das águas, eu estou iniciando uma nova vida, uma nova fase com Cristo. E o início dessa nova vida com Cristo vai requerer de mim também um crescimento. O crescimento em Cristo vem através do conhecimento da palavra de Deus, do discipulado. Eu fui discipulado para nascer, mas agora eu preciso ser discipulado para crescer. Ou seja, o conhecimento não para. Eu obtive os primeiros conhecimentos básicos para eu poder crer que Jesus é o meu Salvador, que eu sou pecador, que eu preciso me arrepender, que eu preciso morrer. Mas agora eu preciso de um conhecimento que me fará crescer. Crescer com Cristo, crescer em Cristo, crescer para Cristo. O estudo da palavra de Deus, a frequência à igreja, junto com os meus irmãos, onde nós estaremos compartilhando as experiências adquiridas uns dos outros, crescendo juntos, para que possamos também subir juntos para as mansões eternas, quando Cristo voltar. Aqui, meu querido e amado irmão, amigo, que nos ouve, que nos acompanha no programa Novo Tempo, nós deixamos a você esse desafio de você buscar esse conhecimento na palavra de Deus, que lhe dê a satisfação de assumir uma responsabilidade com Cristo, de morrer, de ser sepultado, de ser ressuscitado e de poder crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus. Tudo isso é realizado através do símbolo do batismo, que Jesus diz: quem crê e for batizado será salvo. Deixamos a você esse desafio e esse convite. Que Deus o abençoe. O nosso muito obrigado por sua audiência. O convidamos a estar conosco no nosso próximo encontro, no nosso próximo programa Novo Tempo. Obrigado aos professores Arnaldo, Sá, Cristian, Macedo, a você que nos acompanha. Deus o abençoe. E até o nosso próximo encontro.